Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmãos, a sorrir. Pai amado, Senhor Jeová, Mestre Senhor Jesus, e toda a espiritualidade amiga, e aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Pai, poder acordar é sentir o Teu amor por nós, que nos possibilita o raiar do sol a nos aquecer, a nos permitir o dom de viver. Que possamos contemplar mais a natureza, pois sabemos, Senhor, que nela estão as energias salutares a nosso próprio favor. Mestre Divino, estamos todos aqui reunidos com o mesmo sentimento e a mesma vibração em Teu nome, pois sabemos que é através de Ti, Senhor, que alcançaremos o nosso melhor. É através de Ti que cresceremos e que encontraremos o equilíbrio sobre as nossas más inclinações. Como é bom poder estarmos aqui conhecendo mais sobre a vida espiritual, mais sobre do que nos envolve. Pedimos a Ti, iluminado de Deus, a vossa companhia, para que possamos compreender melhor a palavra de hoje. Que o Senhor possa abençoar, iluminar e intuir a nossa irmã responsável a ministrar o estudo de hoje. Gratos somos pelo Teu amor, Senhor. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura da noite de hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que assim seja. Muito importante a leitura da Bíblia, né? Nos dando o exemplo de como devemos nos proceder, sobre quais escolhas devemos estar fazendo acerca do material e do espiritual. Que muitos pensam, né? Que o
projeto da reencarnação nos possibilita estarmos deixando escolhas para a próxima vida. Mas não é dessa forma que devemos estar agindo, devemos estar aproveitando este momento, ainda mais quando já nos é revelado certos conhecimentos. E nós espíritas, como já temos o conhecimento da reencarnação, do processo das provas e expiações que aqui viemos realizar, quitar as nossas dívidas, estar promovendo, né, a evolução do nosso espírito. Devemos então fazer as escolhas certas. E Moisés, a partir do momento que ele soube, vamos dizer assim, a sua raiz espiritual, a partir do momento que ele se encontrou com Deus Jeová, ele fez a sua escolha. Por mais que ele tivesse amor por quem o criou, né? Ele fez a sua escolha de seguir o Pai Jeová. E nós devemos estar também seguindo tudo que Deus nos deu, principalmente o nosso Mestre Jesus, que foi uma bênção divina que recebemos, nosso maior modelo, e ele é muito mais do que um modelo a ser seguido. Ele é a nossa inspiração maior, é o nosso protetor, ele realmente é a nossa luz, né? Como sempre, a gente sempre relembra essa passagem, né? Em que ele esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele é tudo isso para nós. E dessa forma que devemos estar fazendo as nossas escolhas diárias, escolhendo entre o material e o espiritual, sabemos quais são as escolhas a estar fazendo. As nossas dúvidas, elas advêm em cima dos nossos desejos mundanos. Porque quando se conhece Jesus, quando se conhece o Evangelho, não se há mais dúvida do que fazer. Basta estar elevando os pensamentos ao Mestre Jesus, lembrando de toda a sua trajetória, de todos os seus exemplos e ensinamentos. Somente estar se entregando a Jesus já é o suficiente para estar acabando com todas as nossas dúvidas, certo? Sobre o que realizar com essa nossa encarnação. Mas, como nós somos seres difíceis de estar nos depurando, Jesus, o nosso governador, ele nos deu diversas ferramentas, inclusive enviando o Consolador que ele prometeu, que é o ensinamento do Espiritismo. E temos aqui, né, o Pentateuco, que atende a as mentes, atende a todas as personalidades, porque ele ensina o básico, ele ensina o mais avançado, vamos dizer assim. Temos um comparativo entre o Livro dos Espíritos e a Gênese, porque estudar o Livro dos Espíritos, você obrigatoriamente depois tem que estudar a Gênese, ou estudar junto, né? Tudo que tem no Livro dos Espíritos, você vai encontrar na Gênese de uma forma mais aprofundada. Allan Kardec vai debater ali na Gênese toda a base que ele codificou aqui no Livro dos Espíritos, né? Então, ele vai estar explicando acerca da criação do nosso Pai Jeová, para aqueles que têm esse interesse e que são apegados à ciência, né? O som está baixo para mais alguém? Eu recebi uma mensagem aqui falando que o som está baixo. Estão me respondendo sim. Sim que está baixo ou sim que está bom? Sim que está baixo, né?
Vamos ver aqui se eu vou fazer uma troca, então, como só um minuto. Tentei fazer uma coisa que não deu certo. Eu vou tentar falar mais alto. Agora está bom? Tá, então eu vou falar mais alto. Certo, então tá bom. Bom, voltando aqui, estava falando, né, que a Gênesis é um estudo ainda mais aprofundado de tudo que Allan Kardec codificou no seu primeiro livro, no Livro dos Espíritos, e toda a sua, a base da sua pesquisa, né, não base, mas as suas primeiras pesquisas acerca do espiritismo, acerca da vida espiritual, né, que é aqui no Livro dos Espíritos. Então, se você quer então seria uma pergunta que no Livro dos Espíritos não entendeu muito bem, porque às vezes os espíritos dão respostas curtas, né? Vá atrás da Gênese para estar entendendo melhor um pouco mais, porque Allan Kardec ele faz ali ele aprofunda ali as respostas, os estudos, né? Então, para estudar o Livro dos Espíritos é muito bom estar estudando junto o livro da Gênese. Então, aqui vamos começar, né, o Livro dos Espíritos. Paramos na questão 72. Na semana passada iniciamos, a nossa irmã Daiane iniciou o capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Então, temos aqui na primeira parte, no capítulo 4, que é o princípio vital. Daiane começou e estamos aqui na questão 72. Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é a fonte da inteligência? Então, na semana passada, a gente iniciou esse tópico que fala inteligência e instinto. E na 72 pergunta: qual é a fonte da inteligência? Os espíritos respondem: já o dissemos, a inteligência universal, que é da onde vem todas as coisas. Poder-se-ia dizer que cada ser toma uma porção. Allan Kardec faz uma segunda pergunta. Toma uma porção da inteligência da fonte universal e assimila, como toma e assimila o princípio da vida material? Os espíritos respondem: isso não é mais que uma comparação e não é exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é desse número no momento. Então, primeiro, Allan Kardec pergunta aqui qual é a fonte da inteligência? E os espíritos respondem que é a inteligência universal. E depois ele pergunta como que se dá essa divisão, como se dá essa criação, essa individualização da inteligência. Se ela parte de um mesmo lugar, né? Se ela parte ali da inteligência universal. E os espíritos, e ele ali faz uma comparação. Se o espírito pega ali uma porção da inteligência universal e ali assimila-se essa inteligência, assim como acontece com a criação da parte
material, né? Em que toma ali uma parte do princípio vital para estar fazendo ali, gerar a vida, a animalização da matéria, ou então, como no caso aqui dos seres orgânicos, né? E os espíritos respondem que isso não é exato, não é essa comparação que deve ser feita para poder compreender como que se dá essa inteligência, né, dos espíritos. E aí ele diz, né, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser. Ao mesmo tempo que parte da inteligência universal, ela é individual. Cada espírito tem a sua inteligência, certo? E constitui a sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar. Então, existe ainda os mistérios de Deus. Como foi dado a criação dos espíritos, como foi feito a introdução, vamos usar esse termo, da inteligência no espírito. Sabemos que parte do princípio, que parte da inteligência universal. E essa inteligência universal é o nosso Criador, né? Que é a causa primária de todas as coisas, inclusive da inteligência que cada um de nós recebeu, né? E aqui na Gênese, diz assim no capítulo 3, o bem e o mal, no item 12, Allan Kardec escreve assim, ó, a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma. Então, aqui, Allan Kardec ele vai fazer um estudo mais aprofundado acerca do instinto e da inteligência, que vimos ali, né? Que o instinto ele está nos seres orgânicos em proporções diferenciadas. Vimos isso no estudo anterior. E a inteligência, ela está, né, no ser orgânico, no homem. Porque nos animais, né, ainda eles são impulsionados pelo instinto somente. E só a partir da fase hominal é que há o desenvolvimento da inteligência. Assim como nas nossas primeiras encarnações como homens, né? Nós ainda éramos muito primitivos. Então, tínhamos nossos hábitos como animais. Nossos hábitos eram animalescos, assim como a nossa aparência também. Nossa forma de andar também, né? É tudo muito animalizado. Justamente porque estávamos ainda tendo esse despertar da inteligência, do nosso raciocínio, tá? E isso que difere o instinto da inteligência. Porque no instinto não há esse raciocínio, que na inteligência ela é justamente isso, a faculdade de pensar, de raciocinar, de poder fazer o que ele diz aqui, refletir, ter atos premeditados, combinados, estar fazendo ali essa seleção do que se quer ser feito, do que se pode ser feito, assim como desenvolver alguma coisa, como por exemplo, lá nos primórdios, antes ficávamos ao tempo, depois procuramos cavernas para nos abrigarmos, e assim fomos então aprimorando cada vez mais as nossas técnicas, que parte do nosso raciocínio, né? E aí construindo casas de diversas maneiras, diversas escalas, né? Que casa agora essa construção é recente em comparação à história do homem, certo? Então,
Dando continuidade aqui, na questão 73, Allan Kardec pergunta: o instinto é independente da inteligência? Não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. E é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, vimos que na fase do animal, os animais eles são impulsionados pelo instinto. Então, todos os seus, por exemplo, a necessidade da alimentação, necessidade de se abrigar. Como, às vezes a gente fala assim, né? Nossa, como que esse animal não comeu determinada planta? Claro, né? Eu digo os animais não domesticados. Os animais, assim, né, em seu habitat natural, tem uma determinada planta que não se come e essa planta é venenosa. Então, da onde vem isso? Por que não comeu aquela planta, né? Isso tudo é parte do instinto. E o instinto é justamente uma força. Vamos trabalhar um pouco mais acerca das questões, das próximas questões. Então, é uma força que comanda os seres, né? No caso aqui, no nosso exemplo, os animais. Assim como também as plantas, né? Os vegetais, tá nessa categoria de ser impulsionado pelo instinto. Não há inteligência, não há ali a forma de raciocínio. Quando a gente fala inteligência aqui, é justamente a inteligência que raciocina, que pensa, que faz ali as estratégias, que faz a tomada de decisão a partir do pensar, tá? Porque sabemos que toda a natureza ela contém uma inteligência. Como falou aqui, né? O instinto, ele é uma inteligência. Então, por exemplo, nas plantas, nos vegetais, como funciona o instinto? Justamente acerca da necessidade da sua conservação. Então, sabemos que a planta, ela busca o sol para estar se desenvolvendo. Ela vai estar, por exemplo, temos o lindo exemplo do girassol, né? Em que ele vai olhando para o sol todo momento. Então, se o sol está lá no nascer do sol, né, na fase nascente, ele vai estar olhando para o sol e ele vai estar acompanhando o movimento do sol, se voltando para a sua direção. Quando não há sol, cada um olha para si, buscando ali esse calor entre os girassóis, essa força, essa energia. E assim funciona toda parte dos vegetais, né? O instinto nos vegetais. Eles vão estar buscando a sua conservação. Estamos aqui na questão 73 do Livro dos Espíritos. E então, e os animais? Também, justamente essa conservação que tem o propósito, o instinto tem o propósito de estar promovendo a conservação dos seres. E nós, o homem, né? Tem instinto ou é só inteligência? Porque sabemos que nós somos seres racionais. Nós conseguimos estar projetando a nossa vida, conseguimos estar fazendo escolhas, pensando, refletindo, fazendo combinações, projetando. Como funciona o instinto? Nós temos instinto? Alguém tem essa dúvida? Quem vai falar? Quem vai responder? Nós temos instinto? Sim, nós temos ainda o instinto nos impulsionando em certos fatores da nossa vida, né? Por quê? O instinto é tudo que a gente faz de forma maquinalmente, que a gente vai estar realizando, como o andar. A gente não pensa, qual pé eu vou botar na frente do outro, eu vou andar, eu vou botar no chão primeiro. Isso é instinto, é instintivo. Eu vou descer da cama, vou levantar da cadeira e vou andar normalmente, eu não vou pensar como andar, né? Tudo acontece da forma natural.
É como, por exemplo, a gente está em um quarto escuro e de repente acende-se a luz. Qual é o nosso primeiro ato? Fechar os olhos, para estar protegendo os nossos olhos daquela claridade que a gente não estava esperando receber, né? Então, isso é instinto. É um instinto de conservação, de preservação. Nós temos isso também. E como tantos outros exemplos que a gente pode estar citando aqui em nossa vida, em nosso dia a dia, que também somos impulsionados, temos ali um comando instintivo, tá? Dando continuidade aqui. Então, na 73, responde. Me perguntaram aqui, é irracional? O que seria irracional? Me explica melhor. É irracional? Ah, o instinto? Então, o instinto é irracional? O instinto, ele é uma inteligência, tá? Ele não é irracional, mas ele é uma inteligência que comanda seres irracionais ainda, certo? Então, ou então, por exemplo, mas nós não temos instinto? Nós não somos seres racionais? Então, como que eu poderia estar falando que o instinto comanda seres irracionais? Porque nós estamos em fase de desenvolvimento ainda. Nós, seres humanos, estamos ainda desenvolvendo o nosso espírito aqui em contato com a matéria. E a nossa matéria, ela nos dá uma impressão limitada, certo? Ela nos limita. E essa limitação acaba nos acarretando determinadas situações que somente o instinto pode estar nos auxiliando, certo? Então, ao mesmo tempo, o instinto ele está em todos os seres ainda na fase de desenvolvimento, principalmente na fase dos seres irracionais. Por quê? À medida que a gente vai desenvolvendo, os nossos sentidos vão sendo apurados. Com esse desenvolvimento, a nossa essência vai acordando. Por quê? Deus, ele nos cria perfeitos, certo? Simples e ignorantes, mas perfeitos. E de acordo com a nossa vivência, é que nós vamos acordando toda essa inteligência, nós vamos despertando. Porque o nosso espírito, ele precisa de algo para estar se comunicando, se manifestando. E aí ele vai passar por todos os processos de desenvolvimento para estar habitando, né? Tendo a junção com o nosso corpo material para estar, então, se aprimorando ainda mais. E assim alcançar o estágio de angelitude. E o estado de angelitude, nesse estado, sim, a gente não vai estar mais tendo essa força, que eu chamo de força, tá? E a gente entende essa força como o nosso Pai Criador, que nos auxilia a todo instante no nosso processo de evolução. Então, no estado de angelitude, nós não vamos ter mais a necessidade do instinto, porque o instinto é uma necessidade, certo? Por que no estado de angelitude não vamos ter mais o instinto? Porque aí nós já vamos ter alcançado a plena intuição, que é a intuição divina. Então, vamos dizer assim, o nosso Mestre Jesus, que já é um ser que está nesse estado, né? Ele já evoluiu, já passou por essa fase aqui de estar em contato com a matéria há muito tempo, né? Até mesmo antes de vir como Jesus, ele já era um ser evoluído, ele já tinha passado por todo o seu processo de evolução nesse sentido, tá? Porque a gente evolui, a gente progride, a gente aprende eternamente. Mas ele já tinha alcançado toda a sua depuração. E então, quando a gente alcança esse estado, nós temos a intuição divinal, que é como a gente se comunica com o nosso Pai Criador. Então, Jesus se comunica com o nosso Pai Criador, justamente porque
porque ele tem essa intuição divinal, assim como muitos outros seres, né? E nós ainda não temos essa capacidade. E por isso existem os intermediários, como o nosso Mestre Jesus, que eles conversa conosco e envia seus anjos, né, os seus espíritos, que são espíritos protetores, envia os seus servos fiéis, os seus benfeitores, para estar nos comunicando conosco, né? Fazendo esse trabalho, porque a gente ainda não tem a capacidade de estar ouvindo o nosso Pai Jeová. Só seres já completamente depurados, que já não sofrem mais influência da matéria, conseguem estar tendo essa intuição do nosso Pai Criador, tá? Então, é irracional o instinto? Já respondi, não é irracional. Ele é uma inteligência, como fala aqui mesmo na questão, né? Ó. Não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, mas isso não significa que é irracional. E é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Porque o instinto, ele atua justamente nas etapas da vida, de toda a vida que eu digo, dos seres, dos vegetais, dos animais mesmo e dos seres humanos, ele vai atuar em proporções diferenciadas de acordo com a nossa necessidade. Então, o instinto ele vai atuar em nós justamente nessa parte da conservação, da preservação e também do que se torna maquinal no nosso dia a dia, como andar, como abrir e fechar os olhos, tudo isso é muito natural, a gente fala, é natural. Simplesmente acontece, a gente não pensa para isso acontecer, simplesmente acontece, certo? Podem ir fazendo perguntas que eu vou respondendo no decorrer das questões, tá? Então, já que a gente já entrou nessa parte, aqui nesse mesmo capítulo, no livro A Gênese, Allan Kardec fala assim no item 11. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Então, os seres orgânicos, os vegetais, os animais, os seres humanos, a fazer atos espontâneos e involuntários. Justamente, o nosso abrir e fechar dos olhos, o nosso andar, tendo em vista a nossa conservação. No atos instintivos, não há nem reflexão, nem combinação e nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha alternativamente, segundo a sua necessidade. Com isso, a gente compreende que o instinto, ele veio para nos auxiliar, tá? Nessa parte da nossa conservação. Assim como, em certos momentos, a gente sente o perigo chegando, isso pode ser também um instinto. Claro que nós temos os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, que vêm nos soprar no ouvido, não faça isso, não vá por ali, recue, né? Mas também temos o nosso instinto de conservação. Como, por exemplo, a gente está andando, está na rua e de repente a gente vê uma rua escura, deserta. O nosso medo ali, né? Que o medo ele é uma emoção justamente para a nossa conservação. O medo é saudável. O que não é saudável é o excesso do medo, tá? Então, ele vai nos avisar, vai nos dar um alerta ali. Não, por esse caminho não pode acontecer alguma coisa de ruim. Então, eu vou me redirecionar para outro caminho. Então, isso também faz parte do nosso instinto, tá? Na questão 74, Allan Kardec pergunta:
pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, quer dizer, precisar onde termina um e começa outro? Tem como dizer se só até determinada vivência eu vou ter instinto e depois dali eu vou ter só inteligência? Tem como limitar? Tem como separar um do outro? Então, primeiro eu vou responder essa questão aqui, depois eu respondo ali a pergunta da nossa irmã Liliane. Então, tem como? Tem como precisar ali onde começa um, onde termina o outro? Vamos ver. Não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Como eu falei, nós seres humanos temos tanto instinto quanto inteligência. Muitos estudam, né, acerca desse instinto, que nós seres humanos já não funcionamos mais pelo instinto. Bom, em termos, sim. Em outros termos, não. Porque antigamente, lá nos primórdios, lá na era das cavernas, vamos dizer assim, né? Que a gente até já fez esse estudo lá no capítulo anterior, que falou sobre a raça adâmica e tudo mais. Nessa parte ali, onde houve ali as primeiras encarnações na Terra, sim, era praticamente só instinto, né? Depois fomos desenvolvendo a nossa matéria, a nossa inteligência, até alcançar ali a parte da racionalidade, de estar fazendo perguntas, né, questionando, e assim agir em cima das respostas que a gente pode estar gerando, né? Porque tudo funciona a partir de uma pergunta, né? Por exemplo, por que eles foram para a caverna? Porque perguntaram assim, né? Como eu posso me proteger melhor de certos animais ou do tempo, da chuva? Então, vou procurar algo que possa me proteger. E assim vai procurar ali um local, como o nosso exemplo aqui está citando, a caverna para estar se protegendo, né? E hoje em dia ainda funcionamos dessa forma, mas estamos muito mais avançados na nossa racionalidade. Mas não temos como fazer essa limitação, dar esse limite. Termina aqui um, começa outro. Como eu dei nos exemplos anteriores, da questão anterior, nós temos tanto inteligência quanto instinto. Como o nosso abrir e fechar dos olhos, o nosso caminhar é instinto. Como não ir para aquela rua que está muito deserta, é instinto também, né? Como pode ser também o auxílio dos nossos espíritos protetores, tá? Então não tem como, porque eles se confundem, eles estão ali agindo ainda assim, juntos, né? Então nossa irmã perguntou: podemos dizer que o instinto é uma forma de defesa? Sim, o instinto ele justamente vem para a nossa conservação, para a nossa proteção. Por quê? Além do fato de estarmos aqui encarnados, né, estarmos aqui expostos à diversidade de perigo da matéria, então temos esses riscos diários, né? Risco com a alimentação indevida, risco com os lugares por onde a gente passa, né? Risco até de cair em um buraco, qualquer coisa, tudo. A nossa matéria, o espírito estando encarnado em uma matéria que ela é algo frágil, porque qualquer perigo além que eu possa estar sofrendo, eu posso desencarnar. Então, o instinto vem justamente para manter a minha vida, né? Para manter o meu espírito no meu corpo. E para isso acontecer, a minha matéria precisa estar viva. E aí vem o instinto, tanto para a nossa defesa de nos mantermos vivos, quanto também para nosso desenvolvimento, para a nossa procriação, né? Tudo faz parte do instinto. Por que os animais procriam? Porque existe
existe essa força do instinto que os impulsiona a agir dessa forma. Por que as aves e tantos outros animais migram? Então, as baleias, os pinguins, os golfinhos, por que eles migram? Porque há essa necessidade. E quem que mandou eles migrarem? Justamente o instinto, para que eles possam buscar, em determinada época do ano, um ambiente mais propício para a sua conservação, para que eles tenham ali a comida necessária, os peixes, por exemplo, eles migram para estar procriando, né, em uma água mais quente, para mais propícia para o desenvolvimento do filhote e tudo mais, né? Então, tudo isso, quem comanda é o instinto. E o instinto é o nosso Pai Jeová. O instinto é essa força, né, que nos comanda, que nos direciona, porque sem isso, sem a nossa inteligência, sem a nossa racionalidade, a gente não ia conseguir estar buscando algo para conservar a nossa vida, certo? No caso, os animais, eles são mais frágeis, né? São seres mais frágeis nesse sentido, por não terem ali a sua inteligência, assim como seres do reino vegetal, tá? Então, eu estou dando um exemplo aqui no comentário, né? Cachorro com dor de barriga come mato. Justamente da onde que ele tirou essa ideia? Da onde o cachorro tirou a ideia de que comer mato vai fazer bem para a sua dor de barriga? É um instinto. O pai, o cachorro, o pai e a mãe do cachorro não ensinou isso para ele, né? O instinto é que faz como que se diz? Tipo, a herança de conhecimentos passados de geração em geração, porque nos humanos é assim que acontece. Como que a gente tem tudo isso aqui hoje? Vamos dizer assim, né? Porque de geração em geração o conhecimento foi passado, né? Primeiro pela fala, contação de história, depois pela escrita, quando foi desenvolvida, e assim por diante. Agora, nos animais não tem esse mecanismo de passar herança do conhecimento de geração em geração. Quem faz isso, quem faz essa organização é justamente o instinto, tá? Que faz parte das leis da criação. Nossa irmã Deoclésio está falando ali, né? Onde a lei divina nenhum ser vivo morre de fome, que é a lei de sobrevivência. Então, onde há a lei divina, nenhum ser vivo morre de fome, justamente. Nem nós, nem os seres humanos que têm ali a inteligência, né? Também a lei divina, a lei de conservação, a lei de sobrevivência, ele vem nos auxiliar. Mesmo quando estamos sozinhos, quando estamos, por exemplo, perdidos no mato, o que fazer? Não é mesmo? Porque, por exemplo, eu não aprendi nada como sobreviver se eu me perder na floresta. Mas se eu me perder na floresta, eu vou conseguir sobreviver, né? Eu vou conseguir me virar ali. Claro que há casos e casos, né, gente? Mas eu vou conseguir ali me virar para poder ter os alimentos que eu preciso, encontrar água. Por quê? Vai vir essa força do instinto que vai me direcionar, vai estar me encaminhando para manter ali a minha vida, certo? Deixa eu ver onde paramos. Na questão 75, pergunta assim: é exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumenta as faculdades intelectuais? Os espíritos respondem não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. Olha que interessante, né? Porque muitos pensam que o instinto é algo ruim por ser primitivo. Mas aqui está falando, ó, o homem o negligencia. Então, significa que nós devemos estar dando atenção ao nosso instinto.
O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. Olha que interessante quando ele fala assim, ó, algumas vezes com mais segurança que a razão. Então, realmente com mais segurança do que a nossa razão. Por quê? Porque nós somos seres falhos ainda. A nossa razão nem sempre acerta. Não é porque nós somos seres inteligentes que nós sabemos de tudo, ou que todas as nossas escolhas, nossas decisões vão estar certas. Tanto que nós reencarnamos e reencarnamos diversas vezes, justamente porque a gente faz a escolha errada, né? Então, isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Mas aqui fala que algumas das vezes é melhor a gente prestar atenção ao nosso instinto do que à nossa razão. É como a gente às vezes fala assim, puxa vida, sabia que eu não deveria ter feito isso, alguma coisa estava me falando que não era para eu ter feito isso, ou ter ido a tal lugar, né? Por quê? O instinto, ele avisou ali, né? O instinto, ele avisou do perigo, mas a gente não ouviu, porque a gente preferiu dar vazão à nossa vontade, aos nossos desejos, nossa vaidade, ao nosso orgulho. Então, a irmã Deoclésia está falando assim, né? Como se fosse o sexto sentido, a intuição. Então, justamente é esse sexto sentido mesmo, que é o instinto, porque ele faz parte ali de uma inteligência que nos leva para o caminho certo, né? Essa inteligência do instinto, ele nos leva para um caminho certo. E o nosso sexto sentido sempre vai nos levar para o caminho certo, porque ele é comandado pela lei, pelo nosso Pai Criador, pela inteligência universal, que é o nosso Pai Criador, né? Que é Jeová. E que essa força, ele emana, né? E quem administra são os benfeitores, são os trabalhadores da seara do Cristo, que estão aqui junto conosco, para estar nos auxiliando, né? Mas ainda assim, existe uma diferença também entre instinto e intuição. Que intuição, vamos dizer assim, é quando, como eu vou explicar? O instinto é algo que vem de fora, né? E a intuição é algo que vem de dentro. E para alcançar essa intuição, como eu disse no começo, né? A intuição plena, que é a intuição divinal, a gente só alcança ela 100% quando a gente estiver em outro patamar evolutivo, já não necessitarmos mais da matéria para aprender, para evoluir. Tá? Então, deixando claro aqui que a gente pode estar comparando, sim, o instinto à intuição, mas até certo ponto, tá? Porque justamente é essa força, uma força exterior. O instinto é uma força exterior que vem nos auxiliar a estarmos para estarmos caminhando. Então, vamos fazer um comparativo, por exemplo, com a infância, né? Na infância, por exemplo, o bebê, ele não anda. Então, ele precisa do pai e da mãe para estar levando aos lugares, para estar comendo. Então, vamos dizer que os pais ali, eles são os agentes do instinto, promovendo ali a conservação e a preservação, a sobrevivência do bebê, né? E aí o bebê cresce ali na fase, enquanto é uma criança, ainda existe ali toda a proteção dos pais, mas a criança já pode caminhar sozinha, já consegue realizar tarefas sozinha, já não precisa de tanto auxílio ali dos pais, certo? Então, por exemplo, andar de bicicleta, como que o pai e a mãe ensina a criança a andar de bicicleta? Segurando a bicicleta, né? No guidão, ali onde senta, e levando. A criança vai estar pedalando.
Mas quem vai estar direcionando para a criança não cair e não bater são os pais que estão ali ensinando. Até alcançar a fase adulta, nós precisamos desse amparo exterior. Que no caso, no nosso exemplo, são os pais. Mas, levando ali para o nosso campo de estudo aqui, do instinto e inteligência, justamente os pais, a ação dos pais com a preservação do bebê, da criança, do adolescente, até alcançar a fase adulta, seria esse um exemplo a ser dado como o instinto, né? Que é uma força que vem de fora, uma força exterior que vem auxiliar a estarmos aprendendo a comer sozinhos, a andar sozinhos, a realizar tarefas sozinhos, né? E ainda assim, na fase adulta, ainda precisamos do auxílio dos nossos pais. E aí, os seres humanos, eles estão nessa fase adulta em comparação às criações mais jovens do nosso pai Jeová, como eu falei, que são os outros reinos, né? Ainda assim precisamos desse auxílio, que é como eu falei, nós seres humanos, seres racionais, que estamos desenvolvendo a nossa inteligência a cada reencarnação, ainda temos o instinto. Então aqui, voltando à questão 75, fala justamente isso, né? Que a gente acaba optando pela nossa inteligência, quando na verdade seria mais útil para a gente, seria mais eficaz seguirmos o nosso instinto. E como eu falei, isso é porque nós somos seres falhos, nem todas as nossas escolhas pautadas na nossa inteligência, no nosso raciocínio, vão estar certas. Vai nos trazer o melhor, né? E aí, na 75A, Allan Kardec pergunta: por que a razão não é sempre um guia infalível? Os espíritos respondem: ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E às vezes a gente, quando fala sobre o livre-arbítrio, a gente compara, né, como sendo... Como que é aquele ditado? Sendo a faca de dois gumes, né? Então, por quê? Ao mesmo tempo que é bom, também, ao mesmo tempo que a gente fazendo uso do livre-arbítrio nos faz bem, também vai nos fazer mal, porque a gente escolhe errado mesmo, devido ao nosso orgulho, egoísmo, vaidade, como diz aqui na resposta, né? O nosso livre-arbítrio, que nos dá o poder da escolha, e essa escolha se faz a partir do nosso raciocínio, a partir da nossa inteligência, que ainda é falseada, como fala aqui, pela nossa má educação, justamente. O que é essa má educação? Justamente os nossos defeitos, né? As nossas más inclinações. E isso, justamente, olha só, más inclinações nos inclinam para o lado errado. Pelas nossas vontades que se ligam ao materialismo, aos bens e aos gozos que a terra fornece e que é passageiro, né? Que é limitado. Allan Kardec fala um pouquinho mais. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita. Então, né, repetindo, o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, que é aquela que raciocina, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que os da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Como eu falei, cada criação do nosso Pai Jeová, cada reino vai ter a sua porção
de instinto, tá? Então, os seres vegetais, eles vivem basicamente ou somente de instinto. Os animais, eles já estão ali com uma certa inteligência, porque a gente vê as artimanhas, né, dos nossos animais e sabemos que isso parte ali da individualidade ali do animal, né? Mas eles, a sua vida, ela predomina o instinto. E nos seres humanos, já quem predomina é a inteligência, mas ainda existem fatores que são comandados pelo instinto. Então, como falou aqui, segundo a espécie e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, eles se aliam à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Existe, então, essa junção, essa ligação entre a inteligência e o instinto, pois ambos são necessários para o nosso desenvolvimento, para o nosso aproveitamento aqui no plano terrestre. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui no item 18 desse mesmo capítulo, que é o capítulo 3, o bem e o mal, no livro A Gênese, Allan Kardec diz assim: segundo o instinto, o guia e as paixões, os impulsos das almas no primeiro período do seu desenvolvimento se confundem em seus efeitos. Há, entretanto, entre esses dois princípios, diferenças que é essencial considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Em um tempo dado, pode se tornar inútil, porém, jamais nocivo. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. O homem que não agisse constantemente, senão pelo instinto, poderia ser muito bom, mas deixaria dormir a sua inteligência. Seria igual a criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse se servir dos seus membros. Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mal. O instinto se aniquila por si mesmo, as paixões não se domam, senão pelo esforço da vontade. Então, com isso, a gente percebe que os dois são importantes, que nós devemos estar prestando atenção ao nosso instinto, que são os auxílios que recebemos da divindade, né? Não se encontrando nas criaturas encarnadas e desencarnadas as qualidades necessárias para produzir um tal resultado, será preciso remontar mais alto, quer dizer, ao próprio Criador. Se reporta a explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, que é no item anterior, se imaginar todos os seres penetrados de um fluido divino, soberanamente inteligente, compreender-se-á a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recursos em si mesmo e na própria inteligência. Por isso, ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Quando fala seres inferiores, sabemos que está se referindo à inteligência, tá? Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, acha-se realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não seria preciso entregá-lo às eventualidades caprichosas da inteligência do livre-arbítrio. Pelo órgão da mãe, Deus vela, Ele mesmo, sobre as suas criaturas nascentes. Olha que bonito. Então, está falando ali, né,
que a mãe, que é o ser que promove ali a sobrevivência do bebê, é justamente a ferramenta que Deus utiliza para estar fazendo a proteção desse bebê, né? Então, Deus funciona dessa forma. Ele utiliza toda a sua criação em prol da sua própria criação. Então, um dos outros. Essa aliança, essa cumplicidade entre os seres, né? E tem um comentário aqui com uma pergunta da nossa irmã Deucléssia que diz: as pessoas que tomam decisões sem pensar estão usando o seu livre-arbítrio ou usando o seu instinto? Quando então ocorre o arrependimento? Muito interessante a pergunta. Então, quando a gente toma as decisões que depois a gente se arrepende, que a gente diz assim, eu não pensei direito, eu estava de cabeça quente, que a gente fala, foi no impulso. Olha só, quando a gente fala, eu fiz no impulso, logo a gente remete ao instinto, né? Só que não, na verdade não, né? Quando, como ela pergunta aqui, né? Estão usando o seu livre-arbítrio ou usando o seu instinto? Estão usando o seu livre-arbítrio, estão fazendo uso da sua vontade. Mesmo que você fale que foi por impulso, que você estava de cabeça quente, você não pensou direito, isso tudo parte da sua vontade. É algo que está no seu inconsciente, né? Ou uma vontade do seu inconsciente, ou que já está até mesmo no seu consciente, mas você está controlando ali. E quando chega aquela situação que às vezes é uma situação que aconteceu rápida, ou que aconteceu, você não estava esperando, né? Você vai e toma aquela ação. Mas tudo que a gente realiza com o nosso livre-arbítrio, na verdade não é por impulso, porque a gente já pensou, a gente já teve sentimentos, já teve emoções em relação às ocorrências da nossa vida. Então, isso não é instinto, isso é livre-arbítrio. Como falou aqui nos estudos das questões do Livro dos Espíritos, o instinto, ele só nos leva a fazer coisas boas. Ele só vai nos auxiliar a tomar decisões certas. Ele sempre vai nos levar para o caminho bom. Quando a gente se arrepende, significa que a gente fez algo de ruim, algo errado. Então, pela lógica, foi o uso do nosso livre-arbítrio, foi o uso da nossa vontade que imperou ali o nosso orgulho, a nossa vaidade, que está ali, né, com a nossa mágoa, está junto com a nossa mágoa, ressentimento, tá bom? Outro comentário. Isso, uso da vontade. Então, é o que acontece e acabam por culpar sempre o outro. Justamente. A gente diz, eu fiz isso porque fulano falou aquilo. Mas foi uma reação, eu tive uma reação, né? Eu só fiz porque você fez aquilo primeiro. Não, a gente tem que ser consciente do que a gente realiza, do que a gente faz, porque nós somos seres inteligentes, somos seres racionais, e justamente por isso é que nós temos a capacidade de fazer boas escolhas, tá? Porque a gente não está mais nessa fase de ser conduzido simplesmente pelo instinto como os animais são. Então, a nossa inteligência é justamente para ser usada de forma boa, tá? E tudo isso que a gente faz e depois se arrepende, ou que a gente joga a culpa no outro, é livre-arbítrio. É a nossa inteligência utilizada de forma desviada, né? Desviada. Porque somos ainda seres imperfeitos e a gente dá vazão à nossa imperfeição por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E como falou aqui, né? Se um homem, muito interessante esse exemplo que Allan Kardec deu, quando ele fala, deixa eu achar. Eu não vou achar. Ele fala assim: se o homem fosse conduzido somente pelo instinto, ele seria bom, seria um homem bom. E depois fala, né, que se fosse conduzido somente pela inteligência, poderia se tornar um homem mau.
Então, o instinto, ele ainda nos conduz a sermos, a nos encaminharmos para edificar a nossa moral, tá? E isso promove ali a nossa individualidade. A cada reencarnação a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, mas ainda com o recurso do instinto para fazermos boas escolhas, sermos direcionados a bons caminhos, mas sempre tendo a consciência de que esses impulsos, que impulso não é instinto. Impulso é a ação da nossa vontade, que a gente não pensou direito, pode até falar isso, não pensei direito, mas é a ação da nossa vontade. Bom, alguém mais quer fazer pergunta? Bom, já passou o nosso horário, vou estar encerrando o nosso estudo. Espero que vocês tenham compreendido a importância do instinto e também a importância do bom uso da nossa inteligência, porque, como falou na leitura do versículo, né? Moisés fez o bom uso da inteligência. Ele poderia ter escolhido viver para o mundo com os luxos que ele poderia ter, mas ele escolheu o caminho espiritual, ele escolheu o nosso Pai Jeová, que mostrou o caminho certo para ele a partir da comunicação espiritual, né? E fez ali o seu chamado, e ele fez a escolha certa, ele fez a escolha do lado espiritual, ele se sobrepôs ao orgulho, à vaidade, aos desejos materiais, ao luxo, né? E é isso que nós devemos estar fazendo também. É estar podando as nossas arestas, é estar combatendo o materialismo. Quando a gente fala materialismo, é justamente o mundo em si, o que ele nos proporciona, tá? Não é a matéria, não é a matéria. O materialismo é diferente. Que diz que é o maior inimigo do espiritismo é o materialismo, né? Aquele que vive para a matéria, que vive para os bens materiais. Então, nós ainda temos esses conflitos em nós, porque por muito tempo a gente agiu dessa forma, vivendo para o material. E agora, com o conhecimento que estamos adquirindo nessa encarnação, mas que a gente renegou em outras encarnações, né? O conhecimento espiritual, que ele sempre esteve presente no mundo, tá? Então, vou encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Espero que tenha ficado bem explicado, tenha compreendido bem. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço ao mentor Paulo de Tarso, aos irmãos benfeitores, por estar aqui mais uma semana. E vou estar colocando o nosso hino de encerramento, em seguida a nossa oração. Muito obrigada. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora
sem medo então, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E assim, amado Mestre, chegamos ao final de mais um rico estudo que nos proporcionou novos conhecimentos, nos fez relembrar outros adormecidos, mas com a certeza de que saímos bem alimentados e instruídos. Que o Senhor possa continuar em nossa companhia, varrendo e ornando o nosso lar, inundando o nosso coração com o teu imenso amor e equilibrando os nossos sentimentos e pensamentos, a fim de estarmos prontos a sempre trabalhar em tua seara de amor e fraternidade, através da palavra, dos gestos, das orações. Querida e amada Mãe Maria Santíssima, nossa Rainha estrelar, que tuas rosas, ó Mãe, estejam presentes em nossa estrada, para que não percamos o ânimo, a motivação, a esperança de dias melhores, para que com a tua presença, seja nas esferas umbralinas ou de luz, todos nós possamos buscar a tua força, ó Mãe protetora fiel. Gratos somos ao nosso amado mentor Paulo de Tarso por nos permitir este momento, por sermos teus filhos amados e por acreditar sempre em nosso potencial. Fique conosco em nossa companhia, com a vossa santa paz, Senhor Jesus, o nosso mensageiro da paz, o nosso iluminado de Deus. Que assim seja.